dia a todos, então. Bom dia a todos. Hoje, dia 19 de maio, estamos aqui para mais uma reunião da disciplina de Urologia da Unicamp, com o tema hoje de neoplasias no rim. Nós temos aí como convidado o Dr. Eduardo Michelino, né, que é lá da Proton Diagnósticos, que é a equipe de radiologia do Centro Médico de Campinas, e o coordenador de hoje será o professor Leonardo Oliveira Reis. Leonardo, por favor. Bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião. Marina, por favor, compartilha a sua tela. Vocês estão conseguindo me ver? Sim. Perfeito. Posso começar? Sim. Bom, o primeiro caso é RBF, paciente do sexo masculino, de 52 anos, com uma dor lombar há 2 meses. O paciente é oftalmologista, solteiro, procedente de Jundiaí, e procurou o consultório com um quadro de dor lombar direita irradiada para a fossa ilíaca direita há 2 meses, de início súbito e intensidade progressiva. Nega alterações do hábito urinário, perda ponderal e outros comemorativos. Não tinha nenhuma comorbidade, não tinha antecedente de litíase, não fumava, não bebia e era maratonista. Ao exame físico, o paciente estava em bom estado geral, com IMC de 22,3, um abdômen plano, mais doloroso, a palpação de fossa ilíaca direita com um Giordano positivo, sem visceromegalia. De exames complementares, laboratoriais nada que chamasse a atenção, urina 1 também sem alterações, só que no ultrassom de rins e vias urinárias foi identificado uma hidronefrose moderada à direita, sem fator obstrutivo ao método. Pode seguir, viu, Marina? Tá ótimo. Então foi solicitado uma tomo de abdômen pélvico com contraste. Essa toma evidenciou a hidronefrose importante à direita, não moderada, né, como havia sido dita. E uma massa na região da transição abdômeno-pélvica, bem na altura das ilíacas. Na foto à direita de vocês, a gente pode ver a ilíaca passando bem no meio dessa massa pélvica, e à esquerda a gente pode ver que tem um comprometimento muito importante do ureter, causando uma ureteridronefrose. Outra coisa que também foi encontrada foi que no rim esquerdo tinha uma massa de 2,4 centímetros, sugestiva de neoplasia primária. Aqui a gente pode ver melhor nesse corte. Esse aqui é apenas o laudo da tomo. Essa massa da pelve também estava em íntimo contato com alças intestinais, principalmente íleo e cólon ascendente, acometia os ilíacos e o psoas. Acho que a gente pode fazer algum raciocínio aí inicial. O Jefferson Moreira, você está me ouvindo? Qual a sua percepção do caso? Qual a sua conduta aí nesse momento, Jefferson? Oi, professor, tudo bem? Bom dia. Então, uma neoplasia, né? Essa massa na região pélvica, aí inicialmente a gente não tem um diagnóstico correto sobre ela. Talvez fosse melhor realizar uma biópsia dessa região. Em princípio, a passagem de um catéter duplo JI, paciente com função renal estável, sem pielonefrite, talvez no momento não seja necessário passar esse catéter. E a abordagem da massa renal, assim que definição dessa massa pélvica, realizar em conjunto. Certo. Alguém da radiologia, hoje nós temos um convidado, acho que poderia nos ajudar, é o Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia. Eduardo, você pode nos ajudar aí nesse direcionamento ou até antecipar alguma possibilidade já de hipótese diagnóstica, planejamento para essa biópsia, se é que você considera essa opção viável? A primeira coisa a pensar nesse caso, eu acho que é uma massa linfonodal de algum tumor que a gente tenha que achar, né? Pode ser que não seja de origem abdominal, pode ser testicular ou mesmo de outro órgão acima do diafragma, mas também pode ser um tumor primário de reto peritônio, né?
uma coisa mais rara, mas a gente pode ter. Para fazer a biópsia, seria ideal se tivesse um corte axial, para eu ver se eu tenho isso. Dá para fazer a biópsia pela via abdominal anterior aqui, a gente vê que não tem nenhuma alça na frente, eu poderia entrar na linha média um pouquinho, apontando para a direita, e é possível fazer uma biópsia por fragmento e conseguir até imunistoquímica com isso. Essa biópsia, você acha que basta essa lesão mais abdominal ou já também consideraria uma biópsia lá na lesão renal? Não, essa lesão renal, no meu modo de ver, não é a causa dessa massa, né? Ela é pequena, deve ter uns 2 centímetros, 2,5. É muito difícil dar metástases e até ela pode ser uma metástase de um outro tumor qualquer, né? Então, eu acho que eu biopsiaria a massa reto-peritoneal. Então, aí, 2 possibilidades. Uma é que não haja relação entre as 2 lesões identificadas. Perfeito. E a outra é que elas estejam relacionadas. Ok, muito obrigado. Senhor Marcelo Lopes, qual a sua impressão? Você acha que é mais provável, sua percepção é que as massas são correlatas ou não? É que elas são independentes? Você concorda com essa abordagem? Qual seria a sua indicação? Eu concordo sim. Eu acho que a massa linfonodal, pela idade, pode estar relacionada a um linfoma, um linfossarcoma, algo do tipo. O tumor renal, talvez, Eduardo, talvez até esperasse um pouco. Ele tem uma formação diferente, resolveria aí a massa linfonodal. Se for um linfoma, falaria com o pessoal da onco, se faz químio ou algo assim, e observaria, Léo, a lesão aí renal. Eu acho que são 2 coisas diferentes. Se for em conjunto, vou ser sincero, eu nunca vi uma massa renal com massa linfonodal concomitante, né? Eu acho bem diferente. Acho que foi um azar danado, ele tem 2 lesões. Agora, a atenção maior, como está tendo repercussão renal, é a inguinal. Esperaria a biópsia, vamos ver o que dá, para ver se químio dá jeito. Agora, ressecar, se fosse alguma coisa tipo um linfossarcoma, Léo, daí, já que vai abrir e retirar, porque acho que a químio age pouco, daí eu abordaria renal, caso contrário, não. Léo, deixa eu só perguntar para o Eduardo. Eduardo, essa massa do lado esquerdo, quando a gente vê no coronal, parece que ela é extra-renal. Dá para mostrar a coronal? Olha lá. Ela parece estar... Eu não tenho certeza que isso é renal. Você teria certeza? Você acha que está bem acolado ao polo superior? Tá bem junto ao polo superior. Você vê uma continuidade aqui do polo superior aqui, a impregnação extremamente semelhante. Seria uma surpresa, eu acho, viu? Eu acho que deve ser mais renal mesmo. Ok. Antes de avançar, acho que vai ser difícil algum avanço sem ter um anátomo patológico aí, né? Doutor Carlos Monte, o senhor faria algo diferente ou vai depender muito da biópsia mesmo? Bom dia. Nos ouve? Abre o microfone, Monte. Abre o microfone. Abriu? Abriu. Tá, bom dia para todos vocês e obrigado por revê-los, né, depois de longo tempo. Não, eu acho que a conduta básica tem que ser a biópsia mesmo daquela massa para ajudar a raciocinar no caso. Já que o radiologista falou que tem uma facilidade, e realmente parece que tem, né, fazer uma biópsia rápida, porque aí você tem um bom raciocínio de como fazer com o restante. Eu faria a biópsia em primeiro plano. Marina, pode seguir, Marina, por favor. Tá certo. Bom, no final de outubro, então, foi tentado um implante de um duplo J à direita por via retrógrada sem sucesso. E logo no início de novembro já foi realizada essa biópsia da lesão expansiva, foi guiada por tomo e foi implantado um catéter duplo J à direita por via anterógrada sob fluoroscopia.
No anátomo patológico veio uma neoplasia miofibroblástica, fibromatose do tipo desmoide. Como o anátomo patológico é todo de fora, eu não tenho as imagens nesse momento, mas eu trouxe só um exemplo para ilustrar. Professor Tanasi, bom dia. Alguma informação que vale a pena o senhor compartilhar conosco sobre esse diagnóstico histopatológico? Bom, a imagem está ruim, né? Agora, eu estou vendo aqui a descrição, né? Tem fibras colares, então uma fibromatose, né? Agora, tem também infiltrado inflamatório, né? Formando, inclusive, folículos linfóides. Mas aí talvez a gente fizesse dois diagnósticos diferenciais. Um seria a própria fibromatose, né? Inclusive do tipo desmoide, se ela estiver permeando outros tecidos. Mas como tem infiltrado inflamatório, talvez simplesmente a fibrose retroperitoneal idiopática. E se tiver, inclusive, plasmócito chamando a atenção, será variante por deposição de IgG4. Então, acho que eu colocaria aqui talvez 3 possibilidades, né? Vendo a descrição, né? Porque a imagem está ruim. Ou fibromatose pura, do tipo desmoide, se estiver permeando, como estou dizendo, outras estruturas, mas também não pode descartar a fibrose retroperitoneal com a sua variante, eventualmente, por deposição de IgG4, né? Excelente. Fica difícil de avaliar, né? Inclusive com a imagem. Mais para frente, professor, eu tenho algumas outras imagens melhores. Então, segue, por favor. Bom, essa é a tomografia depois de passar do duplo J, só para a gente ter uma melhor ideia de onde o ureter está passando, a topografia exata dessa massa. É isso que nós temos. Então, um resumo rápido. Um homem de 51 anos, saudável, esportista, sem comorbidades, com um nódulo renal esofítico à esquerda de 2,4 e essa lesão expansiva que compromete ilíaca, ureter, cólon ascendente e ilho terminal com esse anátomo patológico de tumor desmoide. Pode seguir, viu, Marina? Tá ótimo. Bom, em fevereiro de 2021, ele foi submetido a uma laparotomia exploradora com ressecção em bloco da massa retroperitoneal junto à ilho terminal, cólon ascendente, parede anterior das ilíacas. Essa parede anterior, ela foi retirada 40% da sua porção. E retirada ureter também. Não sei se o doutor Adriano está online e gostaria de comentar a cirurgia. Estou online. Bom dia. Bom dia, professor. Então, essa descrição que você deu aí de acometimento da ilíaca, você pode ver que o indivíduo aqui, que é o auxiliar, ele está puxando a massa a ser retirada para cima, e você vê que a ilíaca vem junto. Então, o que foi realizado? Foi realizado com alguns milímetros de margem de segurança a ressecção dessa parede anterior da ilíaca. E, a saber, isso aí foi feito depois da colocação de uma prótese endovascular. E até vou mostrar mais para frente, professor, as imagens. Excelente. Segue. Então, vejam aí, acho que é importante o planejamento cirúrgico, né, professor Adriano, que você já se antecipou e não esperou o problema surgir no intraoperatório. Então, você já fez uma interação com a equipe da cirurgia vascular, já se antecipou. Então, isso acho que é um aspecto importante. Pode seguir, como o doutor Adriano falou, então, foi tentado fazer a correção desse defeito arterial, por via endovascular, só que como a prótese ficou bastante exposta, houve um medo aí da equipe de deixar essa prótese lá, apesar de que não havia nenhum vazamento. Eu trouxe algumas imagens aqui é o início, passando a prótese via femoral. Aqui é um videozinho que mostra realmente a abertura da prótese na ilíaca. Só para a gente ter uma ideia melhor. Esse é o aspecto final da prótese. E aqui foi como ficou na peça, após a ressecção que o doutor Adriano comentou. Então, era isso que a gente tinha no momento.
e foi optado aí por fazer um enxerto de safena no final das contas, por medo mesmo de sangramentos no pós-operatório, pseudoneurismas. E até, Marina, outra consideração a ser feita é que esse paciente, como foi retirado o ilho terminal e o cólon ascendente, ele tinha uma anastomose iliocolônica, e que talvez isso aí pudesse ter uma contaminação e uma consequente infecção com uma prótese nesse lugar aí. Aí você sabe a tragédia que poderia acontecer, né? Exatamente. Então havia acometimento do intestinal, havia comprometimento, envolvimento na lesão, é isso, Adriano? Então, na realidade, Léo, a artéria que irrigava o ilho terminal e o cólon ascendente estava comprometida pelo tumor. Então, não teve como preservar tanto o ilho terminal quanto o cólon ascendente. Adriano, como é que ficou o ureter? O ureter foi retirado no bloco cirúrgico e na imagem que a Marina mostrou lá, existe o coto ureteral proximal. Você quer mostrar, Marina? Para frente. Não, para frente. Para frente, tá. Aqui, ó, aí. Volta uma. Oh, meu Deus. Esse. O próximo. O da frente. Esse aí. Tá vendo, Bira? Essa seta em azul é o ureter proximal, e a seta em verde é a cava que havia um comprometimento parcial da cava, na qual foi retirado uma parte dela, anterolateral, e isso daí é o que sobrou do ureter. Então, eu diria para você que sobrou mais ou menos uns 5 a 7 centímetros do ureter proximal. E sobrou também o ureter distal, tá? Bom, e aí? Qual foi a sua saída para isso? Bom, só retomando aqui uma foto da ilíaca já seccionada para colocar o enxerto. No banco, então, foi realizado a opção aí do Dr. Adriano nesse momento, foi fazer um autotransplante renal. No banco foi realizada a perfusão com solução de Collins. O sítio de implantação, que era a fossa ilíaca esquerda, ele já estava preparado, dissecado. E foi realizada uma anastomose término-lateral na veia ilíaca externa, também término-lateral na ilíaca externa. Ô, Léo, posso fazer uma pergunta? Sim. Então, aqui... O Tormonte também queria fazer uma consideração, faz, daí já vai, Tormonte. Aqui a gente pode, até para questão de discussão, do que fazer, né? Então, o autotransplante seria uma das opções para resolver o problema aí e conseguir preservar esse rim. Mas a gente poderia também fazer ou uma nefrectomia do lado direito, ou fazer, por exemplo, um Boari, entendeu? Ou até mesmo uma substituição ideal. Então, de repente, alguém tem uma conduta diferente daquela que eu tomei, que foi fazer o autotransplante. Interposição de alça, etc. Agora, mas acho que a gente poderia seguir. Tormonte, qual a sua consideração, senhor Mano? Eu queria perguntar, então, ao professor Adriano, e talvez o radiologista, é o seguinte: no planejamento cirúrgico, por que não foi levado em consideração o uso da ressonância magnética? Porque esses tumores, apesar de ser benignos, eles têm comportamento, em alguns casos, comportamento maligno. Mesmo sendo benigno, você tem que tirar uma margem de segurança 2 a 3 centímetros. Eu acho que a ressonância ajudaria o planejamento cirúrgico mais seguro. Essa é a minha impressão. Eu gostaria que o doutor Adriano comentasse alguma coisa. E esse tumor, na fase diagnóstica, foi utilizado colonoscopia. Esse tumor é associado muito com adenomiose pólipo, né, em colo. Então, faz parte vamos dizer assim, do protocolo diagnóstico fazer uma colonoscopia. Posso responder, Léo? Pode. Bom dia, doutor Monte. Bom dia, prazer em vê-lo. Prazer é meu. A colonoscopia, esse paciente, pelo fato de ser médico e o pai dele tem um antecedente aí de neoplasia de colo, ele havia sido submetido a uma colonoscopia
profilática, aí, vamos dizer assim, há cerca de 4 meses atrás, antes desse começo dessa dor aí. Então, a gente não levou em consideração fazer essa colonoscopia. E, realmente, o senhor falou que, vamos fazer aí uma ressonância, só que, assim, eu discuti com o oncologista cirúrgico, que me ajudou no caso aí, e ele falou assim, olha, viu, independente do que dessa ressonância, não vai mudar a conduta, então nós temos que ir lá e fazer. E assim, já com margem de segurança realmente, porque esse tumor ele tende a recidivar muito, e já sabíamos que poderia já sair com a retirada do ilho terminal, do cólon, da ilíaca, e inclusive até uma parte do psoas. Por isso que nós já entramos na cirurgia com um cirurgião vascular também. Excelente. Adriano, nós temos 3 casos interessantes hoje, então nós vamos dar sequência. Óbvio que ali na pancada você tirou aquela lesão do rim e etc. Né? E Marina, mostra isso para nós então, Marina. O que foi feito? Tirou aquela lesão do rim? Bom, então, não, na verdade, essa é a foto final, né, da peça. Ali na seta em azul vocês podem ver a ilíaca passando. Foi uma cirurgia sem intercorrência, o tempo cirúrgico foi de 12 horas, sangramento de 500 ml, sem necessidade de hemo concentrado. Foi encaminhado para UTI, entubado, com dose baixa de droga. Não foi feita a retirada do tumor contralateral por conta do tempo cirúrgico, foi optado por avaliar isso num segundo momento. No pós-operatório, ele já foi estubado no PO1, evoluiu satisfatoriamente, tolerou dieta, fez um Doppler no PO3 que mostrava total perviedade das artérias ilíacas e foi de alta no PO6. O anátomo patológico veio, então, uma fibromatose do tipo desmoide com comprometimento de margem cirúrgica. Eu trouxe só um exemplo, não é essa peça, mas para vocês verem. E aqui a gente tem as lâminas. Não sei se o doutor Athanasi gostaria de falar alguma coisa a respeito. Bom, veja que aqui é bem diferente daquela outra imagem, ou da descrição daquela outra imagem. Isso é só uma fibromatose, né? Não existe infiltrado inflamatório. Aqui sim. Esse é compatível realmente com o diagnóstico de fibromatose e talvez com essa variante desmoide. A variante desmoide é aquela que permeia, né, outros tecidos, tecido muscular, estriado esquelético, adiposo, etc. Então aqui realmente é coerente, né, o diagnóstico de fibromatose com essa variante desmoide. Um marcador que eventualmente pode ser feito nessa fibromatose é a beta-catenina, que é de padrão nuclear, que apoiaria realmente também esse diagnóstico pela imunistoquímica. Tem outras imagens? Tem sim, doutor. Aqui está mostrando essa variante desmoide. Você vê que ela permeia, né? Não há um limite para a fibromatose. No caso, está permeando o tecido adiposo. Poderia estar permeando outros tecidos, o tecido muscular, estriado esquelético, etc. Outra imagem? São só essas mesmo, doutor, mas realmente foi feita a imunistoquímica da peça e comprovado isso que o senhor falou. A beta-catenina padrão nuclear. Exato. Apoia o diagnóstico. Exatamente. Pois bem, doutor André Moraes, o que a gente faz agora? Bem objetivo, por favor, nós temos 3 casos interessantes, esse é o primeiro. Então, doutor André Moraes, qual o direcionamento aí? A Helena está na sala, Léo. Eu tinha chamado a doutora Helena. Tá bem, Helena, você está ouvindo? Tô sim, Léo. Qual o direcionamento aí, Helena? A margem comprometida não tem como uma nova ressecção, né? Vai em frente. Assim, o ideal seria mesmo tentar fazer uma ressecção R0. Mas se não for possível, porque o tumor desmoide ele é pouco responsivo, tanto à rádio quanto à quimioterapia. Então, se não fosse possível, provavelmente a conduta seria expectante. Excelente. O que foi feito, Marina? Por enquanto, nós estamos nesse ponto. A outra parte tópico que eu trouxe para discussão foi o tumor do polo superior do rim esquerdo, aquele de 2,4. Será que a gente faz um segmento vigiado, pensa numa crioablação, faz por via laparoscópica? Esse tumor com essa dimensão, ele tem um risco, ele tem uma segurança razoável para um segmento, né?
E por algum motivo eu tinha imaginado, ou tinha a impressão de que ele tivesse no rim ipsilateral, mas não, é contralateral, né? Isso, contralateral. Por isso que eu perguntei por que não tirou na hora da cirurgia de banco, tá? Então, acho que aí qualquer uma dessas opções são válidas, tem que discutir com o paciente, e o segmento vigiado é uma boa opção pela segurança que isso pode ter. O professor Marcelo sugeriu laparoscópica, o professor Cássio tinha pedido a palavra, quer fazer uma consideração objetiva para a gente ir para o próximo caso, professor Cássio? Não, Léo, já segue, já respondeu. Tá bem. Então, Marina, vamos para o próximo caso, acho que é um caso interessante, essa lesão aí menor, acho que todas aquelas possibilidades são válidas, tem que conversar com o paciente prós e contra, e segmento é bastante seguro, precisa ver a viabilidade do rim que foi implantado, no médio e longo prazo, etc. Perfeito. Mas aí, todas as possibilidades são válidas ali. Pode seguir, Marina. Próximo caso é uma moça de 33 anos, faz um segmento há alguns anos por conta de um angiomiolipoma. Ela é secretária procedente de Campinas, em segmento nos últimos 11 anos. Ela retornou no consultório referindo uma dor lombar progressiva nos últimos 3 anos. Paciente no lípara, com dislipidemia e praticante de um tipo de luta, né? Os exames laboratoriais e o exame físico não tinham nenhuma alteração e a tomo de abdômen mostrou que essa massa estava atualmente com 7 centímetros no rim direito. Aqui a gente tem a imagem mostrando esse acometimento do angiomiolipoma quase todo o polo inferior, aparentemente aqui pela imagem, quase chegando na pelve. Bom, a questão aí que é uma lesão relativamente grande, que tem potencial de sangramento, é uma mulher, então tem risco de aumento dessa chance de sangramento numa eventual gestação, ela pratica atividade física de impacto, então tem que pensar em abordar isso daí. O outro rim é normal, então uma possibilidade é nefrectomia, e a outra é tentar preservar néfrons aí. A pergunta nesse sentido é, os néfrons residuais, né, o parênquima residual, ele é relevante, Marina? Você tem essa informação? Não tenho essa informação, professor. Volta lá nas imagens. Mas parece que é, né? Aparentemente aqui. Quer dizer, ele deve ocupar aí, perder 1/3 de parênquima, não mais isso. Que também não faz sentido fazer um sacrifício, expor o paciente a risco adicional, se vai ter um parênquima residual mínimo, né? E ela tem outro rim normal, correto? Outro rim normal. Perfeito. Pode seguir, então, a apresentação. Então, essa paciente foi feita uma ressecção desse angiomiolipoma com um autotransplante. Não foi optado pela embolização pelo risco de isquemia da pelve renal, porque ele estava nessa posição central que eu mostrei. A equipe achou melhor partir para o autotransplante. Então, essa é a imagem da mesa. Aqui a gente consegue ver já a retirada desse angiomiolipoma. Saindo. E essa é a imagem final do causador da dor da paciente. Certo. Veja que a imagem, né? A imagem superestima as lesões, isso é habitual, né? Então, tá bem. Isso aí veio angiomiolipoma mesmo, né, Marina? Veio angiomiolipoma mesmo. Aqui foi feito o fechamento, né? Como se fosse uma nefré parcial, mais ou menos. E a reperfusão foi ótima nesse caso. A cirurgia foi sem intercorrências, o paciente ficou bem, foi para a enfermaria já estubada e de alta no PO3. Aí acho que a pergunta... Antes disso, Marina, abriu a pelve? Como é que foi ali? Porque eu percebo que tem uma projeção pro hilo, né? A lesão. Não abriu a pelve, professor. Pelas informações que eu tenho, também não foi aberta a pelve. Então, foi feito só uma sutura primária mesmo. Tá. Então, a questão aqui é que, pela percepção agora, ele tem acesso à imagem de intraoperatório, etc., alguém consideraria alguma outra abordagem que não fosse a nefrectomia, não fosse a cirurgia de banco? Cássio, professor Cássio. Não, eu já tive a oportunidade de fazer uma embolização no angiomiolipoma bem parecido com esse, extenso,
e realmente naquele momento não houve uma preocupação com uma isquemia da pelve renal. Agora, isso é uma decisão de quem está avaliando ali as imagens da CT angiografia, né? De repente, agora olhando assim as imagens que foram apresentadas, parece que tem uma boa distribuição vascular ali para uma embolização mais seletiva do vaso nutriente do tumor, né? Mas é uma opção mais complexa essa, mas não, foi muito bem, né? Marina, volta um pouco a imagem aí do intraoperatório. Aí lá no banco, né? Será que isso aí não poderia ser feito com um bom deslocamento do rim? Será que isso não poderia ser feito sem o impacto do autotransplante? Dr. Carlos D'Ancona, professor Carlos D'Ancona, bom dia. Bom dia. Para essa imagem, eu também fiquei na dúvida que pudesse ser feito in situ, sem precisar fazer o transplante. Radiologicamente, parece uma imagem muito grande, mas daqui eu acho que dá para fazer local. Seria uma cirurgia menos invasiva. Assim, óbvio que em retrospecto é mais tranquilo falar, né, professor Carlos? Mas eu concordo com o senhor exatamente que a gente tem que estar sempre pronto para redefinir a estratégia. Professor Osamu, esse caso no intraoperatório, qual foi a percepção? Havia essa possibilidade? Quais foram as dificuldades eventuais que impediram essa possibilidade? Eu acho que concordo aí, concordo com o Cássio. Eu acho que eu tentaria a embolização, porque tumor menos de 7 centímetros, de 7 centímetros ou menos, eventualmente você pode embolizar para prevenção de sangramento. Então, a primeira opção minha seria a embolização. Segundo, seria a nefrectomia parcial in situ. E terceira opção seria o autotransplante. Certo. Professor Ubirajara, em relação à embolização, né, é óbvio que a oportunidade de resolver o problema, e a Marina havia feito uma pergunta sobre como seguir essa paciente. Essa paciente praticamente está curada, é um angiomilipoma, aparentemente uma ressecção completa, está resolvido. Talvez se fizesse embolização, pode ter a chance de necessidade de embolizações futuras, etc. Você não resolve o problema completamente, são procedimentos diferentes. Quais suas percepções aí? O senhor acha que poderia ter sido considerado uma ressecção in situ? E sobre como a paciente tem o rim contralateral normal, paciente jovem, eu tenderia a fazer uma abordagem cirúrgica, uma resolução definitiva, como foi feita, mas eu insistiria na ressecção in situ. Qual a sua opinião? Bom, esse caso é meu. Veja, Léo, toda essa discussão é interessante, só que a gente está vendo o caso de trás para frente, né? Se a gente olhar o caso de frente para trás, no intraoperatório você não tinha como saber se o tumor era desta maneira como saiu íntegro, tudo. E talvez tenha saído de uma maneira íntegra, porque você está no banco, você demora meia hora, 40 minutos, você faz a cirurgia com muito mais calma. In situ, eu acho que a gente não teria essa facilidade como foi em banco. Você está vendo em banco, não está sangrando nada, mas você imagina quanto tempo você ia deixar in situ. Essa discussão da embolização, nós tivemos uma discussão ampla com gente experiente. Acho que todo mundo conhece o Ayrton de Jundiaí, e ele analisou esse caso e falou, olha, ele tem experiência, todo mundo conhece, ele é um cirurgião vascular experiente, e ele achou que a embolização poderia ser viável, mas ela talvez não resolveria o caso. Como era extenso, eram vários ramos, então existiria esse risco de ela ter problema no rim. Moça, ela queria engravidar, nós sabemos a importância de 2 rins, ela ia ficar monorrênica, então ela já falava, eu quero engravidar, doutor, eu não tenho prole, não sou casada, mas eu pretendo engravidar. Então todas essas considerações foram feitas. E nós achamos que essa alternativa seria mais segura para não perder o rim, ou para não fazer nefrectomia, ou para não ter um risco maior. Olhando retrospectivamente, realmente parecia fácil, mas não foi tão fácil quanto no intraoperatório. Talvez a lição é que
a imagem superestima, de algum modo, as lesões. Então, a gente sempre manter essa oportunidade de uma reavaliação intraoperatória, o que não significa que seria factível nesse caso, né? Só uma percepção, uma lição de que, quando a gente olha aquela imagem, né? Lembra, eu comentei até quanto que tem ainda de rim remanescente para a gente investir e tal, mas parecia uma lesão muito mais extensa, né? E aí dá a impressão que ela é um pouco menos extensa, mas não deixa de ser complexa e realmente falar agora é mais simples, que a gente já tem essa impressão aí de banco, como foi dito, né? Com todos as questões aí que foram evitadas uma vez no banco. Então, Marina, pode seguir, por favor. Perfeito, então, a pergunta foi do segmento, foi feito um DMSA, o paciente tinha uma função de 41% no rim direito, que foi o transplantado, e vem fazendo aí o segmento anual, com função renal, ultrassom, sem demais queixas. Eu queria chamar a Natália agora, ela preparou um artigo rápido sobre o autotransplante, vai ser um bate-bola bem rapidinho. Natália, você consegue me ouvir? Sim, tudo bom? Bom dia a todos. Em 3 minutos. Meu nome é Natália, eu sou R4 aqui da UGI e vou falar então sobre o papel do autotransplante dentro da uro-oncologia. Então, todo mundo já sabe que a cirurgia poupadora de néfrons é o padrão ouro para o tratamento de tumores renais e deve ser ofertada sempre para o paciente, sempre que possível, independente do status funcional do rim contralateral. O autotransplante, ele foi realizado inicialmente para patologias benignas e somente em 1971 que ele foi realizado como um tratamento oncológico. Desde então, o autotransplante ganhou espaço dentro da oncologia até meados, principalmente da década de 80, quando o surgimento e o crescimento da videolaparoscopia permitiu que a nefrectomia parcial fosse realizada em vivo num maior número de pacientes e tumores. Mas ainda hoje, quando a nefrectomia parcial não é possível de ser realizada com o rim in situ, e principalmente nos pacientes que têm uma situação crítica, que demanda a cirurgia poupadora de néfrons, então os pacientes com rim único ou tumores bilaterais, existe indicação, deve ser considerada pelo menos aí a realização de um autotransplante. Então, bem rapidinho, a cirurgia começa com uma nefrectomia radical, o rim é retirado e levado para a mesa auxiliar. E na cirurgia de banco é feita no banco é feita uma perfusão com solução de preservação, o rim é resfriado, tratado, retirado o tumor, feitos ali, se necessário, reparos vasculares, e então ele é reimplantado na fossa ilíaca do paciente. Existem poucos estudos avaliando o segmento e o resultado a longo prazo desses pacientes. Eu trouxe aqui esse estudo que foi realizado na Alemanha, que é um estudo que tem um maior follow-up aí desses pacientes. E aqui, os pacientes as indicações foram exatamente aquelas que eu falei, então pacientes ou com rim único, ou então com tumores bilaterais, e esse tipo de tratamento, o autotransplante foi realizado tanto para pacientes com carcinoma de células claras, quanto pacientes com carcinoma urotelial. E se houvesse necessidade de nefroureterectomia, ela foi realizada, e depois foi feito um reimplante pielovesical. Os pacientes, eles foram seguidos numa média de 7 anos, e sendo que 2 deles precisaram de hemodiálise no pós-operatório imediato, por uma função tardia do enxerto, e apenas um paciente, até hoje, evoluiu com necessidade de hemodiálise após uma necessidade de uma nefrectomia radical por uma recidiva tumoral. Do ponto de vista oncológico, pode voltar um pouquinho, Marina? Perdão. Do ponto de vista oncológico, 5 pacientes tiveram recorrência do tumor, que puderam ser tratadas. Só um paciente, como eu falei, precisou da nefrectomia radical e está também em uso de terapia sistêmica. E como é um estudo que acompanha aí pacientes desde 1976, então desses 12 pacientes, 6 já foram a óbito, sendo que só 2 foram por causas relacionadas ao tumor.
os demais foram por outras causas. Então, mostrando aí um bom segmento a longo prazo. Aí, a Marina já trouxe aí casos que ilustram muito bem, mas eu trouxe aqui só mais 2 relatos de casos que me chamaram bastante atenção, que ilustram bem, assim, a dimensão das cirurgias que podem ser realizadas com essa técnica. Então, esse paciente aqui é um paciente que tinha um rim único e 13 massas nesse rim, e que elas foram retiradas na cirurgia de banco, o rim foi reconstruído e reimplantado, e o paciente ficou livre de diálise. E esse outro caso, um tumor grande, já com trombo em cava, e que também foi possível, com a realização do autotransplante, manter o paciente aí, ao longo de 2 anos, que foi o follow-up desse caso, livre de diálise e também sem recorrência. Então, apesar aí de hoje a gente ter diversas técnicas minimamente invasivas e delas permitirem a nefrectomia parcial in situ numa maior quantidade aí de tumores, ainda existem casos desafiadores e que o autotransplante pode trazer benefício. Excelente. Quanto a Marina transita para o próximo caso, senhor Fernandes, o senhor recomendaria que ela deixasse de praticar esporte de alto impacto? Fernandes Denardi. Olá, Léo, bom dia a todos. Não, eu acho que desde que a situação dela esteja restabelecida, tem um risco, porque esse rim está na fossa ilíaca. Depende do esporte que ela vai praticar, esse esporte de alto impacto. Ela pratica Muay Thai. É um pouco mais complicado, né? Eu não sei como é que é essa luta, eu não conheço, né? Muay Thai é chute para tudo quanto é lado. Ah, é? É. Ah, então nós temos que chamar o Osamu para ficar protegendo o abdômen dela, né? Aí é um pouco mais perigoso. Professor Ubirajara, houve essa questão ou isso não há de ser um grande problema? A questão toda, assim, a questão que ela corria risco, sabemos que o sangramento espontâneo do angiolipoma, então, ela sabia do risco com angiolipoma. Após o autotransplante, ela realmente perguntou isso, e ela, com o tempo, ela foi voltando aos esportes dela. Eu não lembro mais, porque eu perdi o segmento dela, se ela está fazendo Muay Thai, mas é uma pessoa bem ativa. Ela não deve ter tido nenhuma restrição da vida dela, não. Obviamente, com todos os cuidados que pode ter, né? Excelente. Então, vamos em frente. A gente tem um terceiro caso. Marina, a gente tem 15 minutos. Então, temos uma paciente do sexo feminino, de 56 anos, veio encaminhada do ginecologista para avaliação urológica. A paciente era design de sobrancelha, procedente de Campinas, realizava segmento com o ginecologista de rotina e foi encaminhada para o uro por conta de uns cálculos renais no ultrassom. Não tinha nenhuma queixa, não tinha nenhum comemorativo. Refere que passou com um urologista antes de ter chegado no nosso consultório, que solicitou uma tomo de abdômen para avaliação desses cálculos e que nessa imagem foi evidenciado 2 pequenas massas renais. Já de cara, esse urologista disse que a possibilidade de neoplasia renal era muito alta e indicou a nefrectomia. A paciente, bastante temerosa, optou por uma segunda opinião. O paciente gesta 2 partos vaginais e pertença controlada. Nos exames laboratoriais e no exame físico não tinha nenhuma alteração. Eu tenho só algumas imagens porque são tomografias de fora, de papel, né? Então, vou passar rapidamente. Esses eram os cálculos que eram demonstrados. E essa era uma das massas em questão. Os cortes não estavam tão bons para tirar foto. Mas mostrava, então, essa imagem arredondada com densidade intermediária de 1,2 posterior no terço superior médio do rim direito, de difícil caracterização quanto à sua impregnação, e a litíase bilateral. Também mostrava um acometimento linfonodal, que deixou meio dúvida se era uma coisa infecciosa, reacional. Pode seguir, Marina. A lesão é pequena, né? Então, o segmento é uma opção, a biópsia cada vez mais interfere na conduta e faz parte da conduta. Pode seguir. Exatamente. Então, foi indicado uma biópsia guiada por ressonância.
Eu trouxe as imagens aqui. Não sei se o doutor Eduardo ainda está na reunião. Gostaria de fazer algum comentário? Eu estou. Essa lesão, na verdade, a gente fez a biópsia por tomografia, né? Ainda é difícil realizar por ressonância, precisa de material, o tempo é grande, tem algumas dificuldades técnicas que não cabe aqui. Mas foi feito por tomografia, tinha uma dificuldade muito grande, porque ela não era vista na tomografia sem contraste e muito difícil de ver no ultrassom. Então, a gente foi por parâmetros anatômicos, chegou perto da lesão com a agulha, e aí sim injetou o contraste para ver se estava no caminho certo, para depois realizar o disparo da agulha automática. Fora essa dificuldade técnica, a posição era boa, que é posterior, e isso facilita a gente, coloca no decúbito ventral, e não teve nenhuma intercorrência, foi tudo tranquilo. Eu teria considerado, já com toda essa dificuldade, já utilizar o planejamento e pensar numa ablação nesse momento, ou seja, que é de praxe, como a lesão não é grande, uma biópsia e ablação. Foi considerado isso, Marina? Por que não? Não foi considerado, professor. Bom, deixa eu só seguir o caso, só para a gente não se perder. Era, então, um nódulo cortical no aspecto póstero-medial, com sinal heterogêneo em T2, com realce progressivo, 1,4 no seu maior eixo, totalmente endofítico. E a conclusão foi um nódulo compatível com neoplasia primária, isso no laudo da ressonância. Essa foi a biópsia, então, que o doutor Eduardo comentou, duas imagens breves. E agora eu queria chamar o doutor Leandro para falar um pouquinho do anátomo patológico dessa biópsia. A gente vai entender melhor a conduta. Doutor Leonardo. Sim, mas enquanto o doutor Leandro, doutor Leandro, só uma questão antes disso, você sabe que baseado nas imagens, você poderia indicar a ablação, e aí você, óbvio, faria a biópsia, que faz parte do procedimento, e aí a ablação subsequente, porque você já teria todo esse planejamento de imagem para acessar a lesão, etc. Então, são duas possibilidades. Uma é a biópsia, para depois definir a conduta, pode ser eventualmente segmento ou uma ressecção cirúrgica, ou a ablação, que normalmente você biopsia no mesmo tempo. Óbvio que também agora você pode optar pela ablação, mas é habitual que você decida entre ablação ou biópsia, e a ablação, ela é uma biópsia armada, vamos dizer assim, uma biópsia com a ablação normalmente. Mas, doutor Leandro, Bom dia a todos. A gente recebeu 2 fragmentos desse material, dessa paciente. Os fragmentos, o maior tinha 1,5 centímetro, e o Eduardo já explicou a dificuldade da biópsia desse caso, né, de caracterizar macroscopicamente pelas imagens essa lesão. Isso talvez se explique o que esse tumor, nessa amostragem, só tinha 2 milímetros. Então, aqui na imagem central, uma lesão mais escura, diferente do parênquima renal normal, e até com tecido fibroso, talvez uma pericápsula, alguma coisa assim. Mas, no todo, a gente tinha apenas 2 milímetros de lesão do que foi amostrado. Pode passar? E essa lesão era constituída basicamente por estruturas tubulares revestidas por células muito uniformes, com alta relação núcleo-citoplasma, mas núcleos relativamente tranquilos, sem atipias, e sem atividade mitótica. Então, nossos diagnósticos diferenciais, nesse caso, pode passar, Marina, eram basicamente um adenoma metanéfrico ou uma lesão papilífera, um carcinoma papilífero, se uma lesão maior do que 1,5 centímetro, ou um adenoma papilífero, se menor do que 1,5. A gente não tinha o tamanho dessa lesão, então a gente descobriu agora, né, 1,4 centímetro. Mas para a gente, basicamente eram esses 2 diagnósticos diferenciais mais importantes do ponto de vista morfológico. Eu trouxe aqui o trabalho da Mariana, uma ex-residente nossa, que foi fellow nos Estados Unidos, onde ela comparou esses achados, ou tendo critérios diagnósticos para se diferenciar o adenoma metanéfrico do carcinoma papilífero. Observe que mesmo nessas imagens de menor aumento, é possível muito bem
a gente avaliar o quão parecidos são essas lesões. É muito tênue essa diferenciação em muitos dos casos, e especialmente num caso como esse, onde a biópsia é uma biópsia de agulha. Nesses casos, pode passar, Marina? A gente tem que lançar mão de imunistoquímica. Existe um painel básico que tenta fazer essa diferenciação entre o adenoma metanéfrico e o carcinoma papilífero. Basicamente, com 4 ou 5 marcadores, a gente consegue ter uma noção e tentar avançar um pouco no diagnóstico diferencial. Basicamente, o adenoma metanéfrico expressa CD57, WT1, enquanto isso não é encontrado tão frequentemente no carcinoma, enquanto que o carcinoma expressa muito frequentemente racemase e citoqueratina 7. Pode passar? Nesse caso, foi fortemente positivo para WT1 e CD57, e quase nada ou negativo para EMA e racemase. Até então, nos favorecia o diagnóstico de uma volta de um adenoma metanéfrico. O que nos espantou um pouco foi a expressão constante aqui de citoqueratina 7, mas que nesse trabalho da Mariana, eles mostraram que mais de metade dos casos de adenomas metanéfricos também expressavam citoqueratina 7. Mas esse é um assunto que realmente é controverso na literatura. Pode passar? Ele falou que ele vai para o primeiro? Natália, seu microfone está aberto. Oi. Existe essa dificuldade de diagnóstico tanto do ponto de vista morfológico. Eu ia estar aqui, eu não vou estar. Tira umas fotos dele. Um segundo, alguém pode mutar a Natália, por favor? Pega o telefone e fala que eu ligo para ele. Pode continuar, Leandro, por favor. Bom, então existe essa dificuldade diagnóstica do ponto de vista morfológico, existe essa possibilidade de apoio diagnóstico na imunistoquímica, com os painéis que habitualmente são característicos, e quando há uma dúvida ou a imuno não é conclusiva, você pode evoluir para um teste molecular, como o FISH, onde tanto o adenoma como o carcinoma mostrarão alterações características, digamos assim. Especialmente no carcinoma, a gente terá alterações como trissomias do cromossomo 7 e perda do cromossomo Y. Pode passar? E no artigo mais recente, esses autores, então, observem de novo, essa utilização desse painel de WT1, racemase, CK7 e CD57. Aqui, no caso deles, nenhum caso de adenoma papilífero foi positivo para citoqueratina 7. Então, nesses casos onde houve dúvidas, eles levaram para a biologia molecular. Pode passar. Onde, então, no adenoma, se espera manter, pelo menos com relação ao cromossomo 7 ao cromossomo Y, a manutenção da pleidia, não há alterações de pleidia nesse caso, enquanto que no carcinoma papilífero, na figura da direita, a gente observa, então, trissomia do cromossomo 7, e nos homens, uma perda do cromossomo Y. Obviamente, nessa paciente, o cromossomo Y não poderia ser pesquisado, mas, eventualmente, o cromossomo 7 ou o cromossomo 17 pode até ser pesquisado por FISH, se houver necessidade. Pode passar? Frente a isso, então, nosso diagnóstico morfológico foi descritivo de uma lesão epitelial de baixo grau histológico, sem atipias, de padrão tubular, e com a imunistoquímica com expressão forte e difusa de WT1, CD57, expressão de CK7 e baixo índice proliferativo, a gente favoreceu o diagnóstico de um adenoma metanéfrico. Dr. Daniel Lahan, você consideraria uma ablação nessa lesão, no momento que nós tínhamos lá a imagem de ressonância e de tomografia? Por que sim ou por que não? Deve ser considerada, Léo, a possibilidade de ablação, aí no caso crioablação entra bem. Isso porque a lesão é pequena, intrarrenal, de difícil manejo em relação à nefrectomia parcial. Ao mesmo tempo, você vê que o diagnóstico histopatológico não foi tão simples, né, Leandro? E talvez você precisasse de de uma amostra um pouco maior. Mas sim, lesões pequenas intrarrenais, desde que você tenha segurança do diagnóstico na biópsia pré-ablação, o tratamento minimamente invasivo, como a ablação, deve ser considerado. Sim, Léo. Em relação ao sistema coletor, a gente pode, por exemplo, planejar deixar um catéter ureteral e ousar fazer uma ablação de lesões um pouco mais próximas do hilo do sistema coletor? Você
que você diria em relação a isso? Ou não? Essa é uma manobra utilizada para lesões próximas do sistema coletor, quando se opta por ablação, né? É uma proteção do sistema coletor, uma irrigação, como se fosse uma irrigação contínua ali, para você evitar a lesão térmica, né? Então, é uma manobra utilizada por quem faz isso, é possível, claro, né? Tem que ser estudado caso a caso com quem tem experiência nisso. Excelente. Marina, nós temos ainda 4 minutos, pode seguir. Na verdade, esse é o fim do caso, professor. Não foi feito... Aí, qual a conduta? A conduta foi segmento vigiado. Ótimo. Veja que se você tivesse considerado a ablação, você teria uma tendência a maior controle dessa lesão, e estou falando do ponto de vista dela aumentar de tamanho e criar risco futuro, o paciente é jovem, de sangramento, etc., de uma necessidade de uma intervenção futura. Embora ela tenha uma chance de conviver com essa lesão, se ela tiver um ritmo de crescimento lento, que é comum nessas lesões, ela pode nunca precisar de uma intervenção. Então, professor Birajara, quais as suas considerações aqui? O senhor faria um segmento nesse momento, ou discutiria a ablação, ou até, eventualmente, alguma outra possibilidade? Não, acho que o segmento é adequado para esse caso, como ele é pequeno. Veja, a localização dele é ruim, né, intrarenal. Se fosse abordar, teria que ter um ultrassom bom intraoperatório. A ablação seria uma alternativa, mas acho que o segmento também é bom, é eficiente, a gente já tem os parâmetros de segmento. Eu acho que seria interessante a gente seguir, não vejo nenhum problema nesse caso, no seguir. Foi conversado com a paciente, outro aspecto é o seguinte, seria importante oferecer para a paciente a ablação antes de oferecer a biópsia, ou como uma opção, né, além da biópsia. Então, porque ela pode considerar que, veja, você colocou uma agulha, tirou um pedacinho, viu, mas não me ofereceu de já, nesse momento, fazer uma ablação. Então, isso é importante ser oferecido no momento que tomou a decisão da biópsia, né? Senhor Fernandes, quais suas considerações em relação a isso? Léo, eu acho bastante razoável isso. Você tem que conversar com a paciente, expor todas as possibilidades, a evolução desses tumores, e o paciente tem que resolver em conjunto com você. Existe o risco da biópsia, né? E essas possibilidades. Então, primeiro também, a paciente tem condições de fazer isso, no serviço que ela está, tem à disposição esse procedimento, o custo desse procedimento é mais alto. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que nós temos que ponderar, né? Mas, como já foi colocado, o segmento é bastante interessante. Agora, de banho tomado, as coisas estão assim, né? Mas lá atrás, realmente, vou fazer a biópsia, tenho possibilidade de fazer a ablação, teria que discutir. Eu acho que é bastante razoável, teria que fazer isso, discutir, e ver as condições que o paciente dispõe para fazer tudo isso. É bonito a gente falar, maravilhoso, mas o custo é alto e nem todo mundo tem condições de fazer. Excelente. Isso pode impactar, a gente tem que lembrar, nas indicações de tomografia de controle no futuro. Às vezes o custo no curto prazo é maior, mas no médio e longo prazo pode ser custo efetivo, né? Uma ablação pode poupar a paciente de tomografias subsequentes, ou pelo menos espaçar as tomografias. Bom, são 8h30, eu agradeço a presença de todos, vou devolver a palavra ao professor Cássio, e a gente, então, aproveitou aí os 60 minutos dessa reunião. Professor Cássio. Então, bom dia a todos, ótima condução do Léo, casos muito focados, acho que vai ser um dos hits aí no nosso canal do YouTube. Eu convido a todos para visitarem o canal e que tem várias oportunidades de educação continuada. Espero todos aí na próxima semana para mais uma reunião. Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, até mais.
Obrigado.